Bora lá continuar, pessoal. Então, dando continuidade, a gente vai agora entrar na questão que a gente estava falando aí, né? Latitude, longitude e altitude, e os meridianos, quanto à questão do formato da Terra elipsoidal e que a geodésia vem estudando ela. Então, através desses estudos e tudo mais, a gente consegue aí chegar nas coordenadas geográficas. Então, a rede geográfica, né, e consequentemente tendo aí as coordenadas, a gente tem um conjunto formado pelos paralelos e meridianos, ou seja, as linhas que cobrem todo o globo terrestre e permite a localização de algo ou alguém em qualquer ponto da superfície terrestre. Então, através dos paralelos do meridiano, a gente consegue aí, né, de fato, identificar, né, com as latitudes e longitudes aonde está exatamente cada um hoje sentadinho na sua casa. Muitas vezes, o que vai definir a questãozinha, oi, dos minutos e dos segundos é o que vai descrever esses erros aí que naquela pirâmide lá feita antes de Cristo foi de 0 a 30 metros. Então, muitas vezes no levantamento, quando a gente está pegando lá o grau, minuto, segundo, para a representação desse ponto no espaço, a gente aí vai estar cometendo alguns erros. Posteriormente, né, nas aulas posteriores, a gente vai saber quanto é esse erro, quanto a gente pode considerar, né, de um erro tolerável. Então a gente tem os paralelos, a gente vai ter o Trópico de Câncer, de Capricórnio, a linha do Equador, ao qual a gente está bem pertinho, né? E a gente tem os meridianos, e aí a gente que vai determinar toda a nossa questão do fuso horário muitas vezes, que é o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano é somente a semicircunferência de um círculo máximo. Qualquer deles divide a Terra em dois hemisférios, um a leste e outro a oeste. Então, os meridianos são semicircunferências, aos quais qualquer um deles, como vocês podem observar, vão estar dividindo leste e oeste. Sobre coordenadas geográficas, né, com base na rede geográfica, podemos determinar as coordenadas, ou seja, a latitude e a longitude de qualquer ponto situado sobre a superfície terrestre. Para a determinação da latitude são considerados os planos, enquanto que para a longitude levamos em consideração os meridianos. As coordenadas UTM, né? A ideia da projeção transversal de Mercator, tem a sua raiz no século XVIII, mas não foi utilizada em praticamente até após a Segunda Guerra Mundial, quando foi adotada pelo exército americano em 1947. Então, pessoal, tanto na topografia como no geoprocessamento, tudo foi a fim de jogar bomba no coleguinha. Toda a tecnologia desenvolvida na base do ódio. Uma posição, né, de UTM é descrita através de três elementos. A zona em qualquer elas estão o leste e o norte. Então vamos lá. Um lugar em lugar de projetar uma grade imaginária com linhas que cruzam sobre o globo, né, UTM, a UTM projeta uma seção do globo através de uma superfície plana. Cada uma dessas seções é chamada de zona. Há 60 zonas para cobrir a Terra inteira, entre a 80 graus, a 80 grau, 84
segundo norte e 80 segundo sul. Áreas polares não são descritas por UTM. Cada zona tem uma largura de 6 graus, conforme a projeção no centro da Terra. E aqui estão essas, essas zonas. Então, o Brasil, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? No geoprocessamento, quando vocês vão obter, né, imagens de satélite. O Brasil tem várias zonas que, né, cobrem aí, né, quadrantes que venham cobrir a sua superfície. Vocês sabem, né, Portugal? Aqui, ó. Duas zonas cobrem Portugal só. Olha quantas zonas cobrem o Brasil. Lembrando que todas elas têm o mesmo tamanho, tá? A Espanha praticamente são uma, duas, três, quatro, cinco. O Brasil é gigantesco. A Europa, ó, olha quantas zonas cobrem a Europa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24. Em torno de 25 a 30. O Brasil tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24. É muita. O nosso país é muito extenso. Aqui, né, tá, né, a descrição, né, o Polo Norte, o Polo Sul, e aqui são as deformações, né, a leste e a oeste do meridiano, né, e essa angulação de 6 graus de longitude, né, para um e o outro. Então, essas linhas de meridiano, elas são encurvadas por conta dessa angulação, que compõe as 60 zonas para cobrir a Terra inteira, como já mencionei para vocês. Fotogrametria, acredito que a gente já viu isso em geoprocessamento, mas topografia a gente também vê, né? A gente tem essa utilização dessas angulações para que a gente possa de fato caracterizar a superfície, né? Representar o plano, né, terrestre, de acordo com os eixos. Então esses aviões têm que estar, o avião tem que estar passando sempre na devida angulação para que a gente tenha a obtenção de fato da superfície como ela deveria ser de fato representada, né? E obviamente pegando aí as coordenadas geográficas exatamente. A gente já falou sobre a origem, né, da topografia, sobre o que ela se retrata, a evolução quanto aos equipamentos. Começar uma aula normalmente posterior à outra, a gente tem algo introdutório para a gente revisar. Agora que a gente vai entrar em outros pontos, né, que a respeito, né, atualmente a topografia utiliza instrumentos eletrônicos para medir, né, visualizar e registrar a distância e posições de pontos automaticamente, como a gente tem aqui o Sistema de Informação Geográfica, que a gente tem o SIG, o QGIS, ArcGIS, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, são softwares que conseguem aí utilizar o Sistema de Informação Geográfica e processar essas informações na tela. Sistema de posicionamento global, o GPS, todo mundo tem informações dos mesmos dentro do smartphone. Sistema de navegação global por satélite, GNS. Muita gente utiliza aí Waze, entre outros sistemas de navegação que vocês conseguem ter, né, facilmente. E a gente tem aqui, além do GPS, a gente tem o GLONASS, o Galileu e o Beidou. São outros 3 sistemas de posicionamento global
só que com diferentes é, origens, né, ou domínios de tecnologia. Não sei se eu vou falar posteriormente. Vou, vou. Mais rapidamente, né, a gente tem o americano, a gente tem o russo, o europeu e o chinês. O GNS, né, a evolução natural para já popular o sistema de operação do GPS. O GPS ele tem, desculpa, uma constelação de 24 satélites, 6 planos com 4 satélites cada, então a cada 6 planos, né, daquele que vocês viram lá, né, a gente consegue ter aí 4 satélites que vão estar dando aí de fato a posição. Quando a gente está utilizando o GPS, a gente precisa de informação de pelo menos 3 satélites para a gente de fato ter a nossa latitude, longitude e altitude correta, né, determinada. O GPS conta com dois tipos de serviço, né, o SPS, né, Standard Position Service, e o PPS, que é o Preciso Position de Serviço. O PPS só é utilizado a fins militares. O GPS conta com dois tipos de serviço, já falei, que é o SPS. Ele é gratuito para usuários, confiabilidade 95%. Já o PPS, eu já antecipei essa informação para vocês, é o uso de registro militar. Então, os mais utilizados dos serviços de GPS, a gente tem inúmeras outras funções. Já entre a principal, né, que é o Standard Position Service, SPS, a gente tem o segmento espacial, o segmento de controle e o segmento de usuário. No segmento espacial, o sinal é transmitido por satélite que aponta o posicionamento desejado. O espacial, o de controle, funciona para a manutenção do sistema. O segmento de usuário concentra todas as aplicações desse tipo de sistema global, navegação por satélites e seus respectivos receptores. A gente tem agora, vamos descrever aí os três outros tipos, né, de sistema, que aí vamos começar com GLONASS. Como a gente já mencionou, nós mencionamos aqui em aula, o GPS ele é muito utilizado a fim militar. Então, obviamente, sabendo que teve a Guerra Fria e tudo mais, teve não, ainda tem, né? A Guerra Fria nunca acabou. Os russos têm o próprio sistema de navegação. Eles não vão deixar na mão dos Estados Unidos, né, a possibilidade de erro quanto ao seu sistema de navegação. Isso é questão de soberania nacional. Então eles têm o GLONASS, né, um outro que tem também disponível em muitos aparelhos e sistemas de GPS. GPS não, sistema de navegação em smartphones ou em aplicativos e tudo mais. O que facilita, né, você ter mais satélites para dizer exatamente esse ponto. É através disso, com a soma desses satélites ou desses sistemas, satélites não, desses sistemas, junto com a tecnologia 5G, é o que espera-se que tenha automóveis ou veículos não tripulados que vão estar prestando serviço de deslocamento da população. Então, o GLONASS, né, o Global Navigation Sputnik Kovaya, eu não sei se vocês só o Sputnik já entrega aí que ele é russo. Então, o sistema de navegação global por satélites, simplesmente é desenvolvido pela ex-União Soviética em meados da década de 1970. Então, desde 1970, eles têm o próprio sistema de navegação. O GLONASS tem um sinal de precisão padrão, é o Standard Precision. Ele tem 24 satélites, sendo ele 3 por órbitas, com 8 satélites tendo 3 segmentos. Não, peraí, calma. Ele tem 3 planos orbitais com 8 satélites tendo 3 segmentos.
Ele é espacial, ele tanto tem o segmento espacial como de controle, com monitoramento do usuário igual ao GPS, levando em consideração que ele tem uma quantidade maior de satélite por área e ele tem um sistema de alta precisão. Ele é melhor, mas não é tão popular, não é tão liberado. Aí, né, a União Europeia cansou da briga e da tecnologia estar entre só Rússia e Estados Unidos, entrou e desenvolveu o Galileu, um sistema global de navegação por satélite sobre chancela dos países europeus, compatibilidade tanto com o GPS como o GLONASS, oferece ambas as frequências como padrão. Ao total são 30 satélites, 3 planos orbitais com 10 satélites. Ele vai ter um número de satélites maior do que o GLONASS e o GPS. É, total, isso, disponibilizando serviço de precisão ágil, total de, eles estão aí a 23 mil quilômetros de altitude. Aí eu pergunto a vocês, por que de tanta tecnologia? Pessoal, por que de tanta tecnologia? Faci- Facilitação. É facilitação não, amigo. É jogar bomba no amiguinho de maneira mais eficiente. É isso. A finalidade é essa. Não errar na hora de jogar a bombinha nuclear deles. Escrever no chat. Quando eu tiro do chat, eles vão escrever no chat. Guerra. Exatamente. Fim militar. Então, Galileu, né, tem integração com os outros sistemas, traz mais amplitude de cobertura desse sistema global de navegação por satélite, vai dispor de ampla cobertura de latitude mais elevada e coloca a Europa como um grande player no segmento de navegação por satélite, acirrando a concorrência aí do mercado. Aí tem os Estados Unidos, tem a Rússia, os dois brigavam por tecnologia, aquela guerra fria, né, corrida tecnológica. A União Europeia, os países europeus entram nesse meio termo aí, disseram, ei, devagar, Estados Unidos é ex-colônia, Rússia é um país da Eurásia. Vamos desenvolver tecnologia e eles desenvolvem, já que eles tomaram duas guerras mundiais do seu continente. Aí a China faz, opa, peraí, agora é minha vez. E eles criam um sistema Beidou. Sistema chinês, também conhecido como Compass ou Beidou 2. É similar ao GPS norte-americano e ao GLONASS russo. O Compass possuirá 35 satélites, sendo 30 em meio à órbita e 5 geoestacionários. Ou seja, 30 satélites se movimentando no espaço e 5 posicionamentos estrategicamente ao redor do globo para sempre ter mais de 3 opções para descrição do local. Então, enquanto o Galileu vem com 30 satélites, né, no total, a China ainda colocou 5 estacionários para estar sempre corrigindo a posição dos demais satélites. Mas os chineses são chineses. O Beidou 1, sistema experimental de navegação por satélite Beidou, 3 satélites limitados à China e países parceiros. O Compass e o Beidou 2 opera desde 2011 com apenas 10 satélites até junho de 2020, totalizando 24 dispositivos no espaço. E quando estará totalmente em operação, bem, o Compass, né, ele vai ser utilizado, né, amplamente para suprir a necessidade dos milhões
de carros que são produzidos anualmente e que necessitam de sistema de navegação. O plano, porém, pode gerar competição com o potencial de atrair mais uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, semelhantes aos que se tem visto relacionado à rede 5G que foi desenvolvida pela OneWay. Vocês estão por dentro dessa questão da tecnologia 5G? Mas vocês sabem o que significa, o que representa esse 5G? Além do internet, lógico, a internet mais rápida, mas o que de fato é, molhei o bigode. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos mostrou na pandemia que é peixe pequeno. A questão é, os chineses chegaram a desenvolver com 5G o seguinte: quando a gente faz uma ligação, faz uma simulação de ligação aqui, vai ser uma ligação, não sei quem foi. Você faz uma ligação aqui, pum, ele faz um tururu, não tem um tempozinho até que começa a fazer o chamar. Ele não tem um tempo de delay. Às vezes ele faz o barulhinho que o pessoal já até botou para dizer que se é da operadora ou não é da operadora, a ligação. Vocês estão ligados nisso ou não? Ou não perceberam? Ou ninguém faz mais ligação, é só o WhatsApp. O 5G vai acabar com isso. É tocar, ligar, é tocar, chegar no outro lado. Então hoje, um dos problemas da questão de ter um carro sem motorista é que é o tempo, né, de resposta da informação. Se isso dá um delay, isso pode atropelar uma pessoa, pode causar um acidente. Imagina inexistir isso. Então você tem esse conjunto de satélites que os russos, os chineses, os norte-americanos, tudo jogando simultaneamente, sendo captado por um objeto, por um sensor dentro do carro, e ele vai saber exatamente onde ele está no espaço. Exatamente, cada coisa vai estar no espaço. Então a gente não precisa estar locomovendo. Se eu sei aonde tem cada espaço aqui da minha casa, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, na sua casa, se ela se mover, uma pessoa que tem deficiência visual, um móvel já dificulta todo o deslocamento dele. Ele sabe exatamente onde está cada coisa. Lógico que sensorialmente. Mas aí, utilizando geotecnologia, utilizando geoprocessamento, utilizando informações topográficas, geodésicas, você consegue de fato saber em cada objeto que está. É basicamente esses filmes de ficção científica. O carro vai estar se deslocando, ele sabe se ali tem um poste, se ali tem um meio-fio, se não tem. Então tem todas essas caracterização da superfície, coisa que o Google Maps já fez, né? A Google já fez um escaneamento, né, com carro e com moto e tudo mais de grande parte das rodovias do planeta. Então tem um carro autossuficiente que ele sai de um lugar, você pede o Uber e ele vai lá naquele ponto que você tá, ele vai parar, você vai entrar e ele vai deixar no ponto que você quer ficar. Isso vai ser viável com a tecnologia 5G. Falta agora só carro voar. Legal, né?
Tá difícil botar gasolina no carro, imagina botar ele para voar. Aplicação. Existem uma gama enorme de aplicações, né, do GNSS, que é o navegação, né, mapeamento e levantamento topográfico, localização de obras, georreferenciamento, controle de frotas, agricultura de precisão, que a gente vai muito utilizar, e cadastro, entre outros. Falando sobre geomática, né, em 1988, Canada Association, Associação Canadense de Agrimensores Aéreos, eles criaram a definição que abrange as disciplinas de topografia, mapeamento cartográfico, estacionamento remoto e sistema de informação geográfica. Termos relativamente novo, né? Sabendo que a gente teve pessoas que estavam fazendo coisa lá em 1900 antes de Cristo, a gente tem aqui, né, essas classificações, essas descrições pela Associação Canadense, muito utilizada no mundo inteiro. Então é uma coisa bastante nova, mas trabalha com dados espaciais há muito tempo, apesar de alguém ter chegado aqui e batido o martelo, né, tão recentemente. É, segundo esse autor, né, o livro está na biblioteca, escreveram no chat. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão. Desculpa aí, pessoal. A geomática é definida como uma abordagem, né, interrelacionada com medições, a análise de georreferenciamento, o armazenamento e a apresentação de descrições de localizações espaciais no espaço geográfico. A literatura técnica, né, da área do mapeamento, países em língua inglesa. Algumas instituições já oferecem cursos de graduação em geomática. Então a gente tem aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria, uma especialização em geomática. Também na Universidade Federal do Paraná, uma pós-graduação em agronomia, também trabalha com laboratório de geomática. A USP também tem um trabalho com geomática. A... Essa daqui eu esqueci onde é. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E tem vários concursos também, editais abertos aí para topógrafo e pessoas que vocês futuramente aí estarão formados teriam capacidade. Então, isso aqui é um dado um pouco já antigo, né? Não lembro o ano que, acho que do ano passado que fiz esse levantamento. Né? Levantamento topográfico realizado desses profissionais são essenciais para evitar os erros durante a execução de obras. O salário pode chegar a R$ 6.500. Se você é o dono da empreiteira que faz levantamento, você ganha muito mais dinheiro. Tipos de levantamento. Isso aí seria uma próxima aula. Mas a gente vai dar continuidade aqui para a gente terminar, pode ser? Então a gente faz levantamento topográfico de planos, né? Então a gente faz cálculos simples, utilizando a geometria e a trigonometria planas. Geometria e trigonometria planas, ressaltando que a gente vai estar trabalhando numa área quadrada que está sem interferência da curvatura da Terra. A Terra não é plana.
a ABNT e a NBR 13.133,94. O arco curvilíneo sobre a superfície física da Terra, a gente tem aqui, né? E o arco, esse arco curvilíneo, ele vai ter aí, ó, 18,5 quilômetros. Então, quando a gente trabalha de uma margem dessa daqui, a gente, dentro do nosso país, a gente não vai ter a influência desse arco curvilíneo, que aí é 1,5 centímetros maior distância horizontal. O raio da linha do Equador tem 22 quilômetros, maior que o raio polar. Nível médio dos mares também é levado em consideração. O IBGE, Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, é um dos responsáveis também para estar fazendo esses levantamentos e essas exposições de dados geodésicos, além da Diretoria de Serviços Geográficos. Levantamento de propriedade, a gente pode, né, fazer um levantamento de terra. No levantamento de terra, a gente pode estar fazendo levantamento de propriedade, levantamento de limites ou levantamento cadastral. Também pode ser feito por vocês futuramente. Tipo mais antigos de levantamento são os levantamentos de superfície planas, limites de propriedades, subdivisões de terras, cálculos de área e uso de levantamento de áreas para transferência de terra entre proprietários. Então é muito comumente utilizado isso aí para localização e medição e descrição de área. Apesar de que muita gente, para cadastro de área rural e cadastramento junto ao governo, está se utilizando o Google Earth para essa caracterização. Levando em consideração que o Google Earth tem um determinado tipo de erro, né, que só o levantamento em terra, de fato, você consegue ter uma melhor exatidão quanto à área. Levantamento topográfico, né? A gente tem empregados em locações de objeto e na medida do relevo, rugosidade e alterações tridimensionais da superfície da Terra. A obtenção de informações detalhadas sobre, a gente consegue ter das alturas, locações e feições naturais e artificiais, como prédios, estradas e rios, representação em mapas ou mapas topográficos. A gente consegue fazer também levantamento de rotas, né, que seriam aí determinação do relevo e localização de objetos artificiais e naturais ao longo das rotas propostas para uma rodovia, ferrovia, canal, duto, linha de transmissão ou outras finalidades, podendo incluir aí a locação e ou demarcação de instalações e obras e cálculo de volume dentro desse processo de levantamento de rotas. Outro tipo de levantamento é o levantamento de municípios ou cidades. A gente tem são realizados dentro dos municípios, né, com a finalidade de projetar ruas, projetar sistemas de esgoto, preparação de mapas. Nós temos levantamentos estruturais, né, localização de estruturas, obter alturas e pontos necessários durante a execução de obras, utilizados para o controle de todo tipo de projeto de construção. Estima-se que 60% do levantamento topográfico realizado nos Estados Unidos sejam de estruturas. A gente tem o levantamento hidrográfico, que seria o levantamento dos nossos rios, né, dos nossos lagos e corpos d'água, né, em geral. Nos Estados Unidos é muito feito por órgãos do governo e no Brasil a gente tem a Agência Nacional das Águas que fazem esse levantamento também. A gente tem o levantamento marinho, né, para a questão da caracterização da superfície dos mares, né, são muito similares aos hidrográficos, entretanto utilizados para corrigir áreas maiores, utilizando plataformas marítimas, estudos entre mares, preparação de mapas e cartas náuticas. Qual a finalidade disso? Qual a finalidade do levantamento marinho, pessoal? Ou de casa.
Será que minha internet caiu? A questão do pré-sal e petróleo é muito usada já em estatística, com análise de probabilidade de ocorrência de acordo com alguns minerais encontrados na superfície que está sendo analisada. A questão do levantamento é também para levantamento do que acontece nas nossas encostas, para o comportamento de oceano e, consequentemente, o avanço dos mares, mas principalmente navegação. Navegação. Evitar que navios encalhem e submarinos também venham se translocar por rotas. Tranquilo? Sempre fim militar. Levantamento de minas, né? Obter as posições e alturas dos poços subterrâneos, formações geológicas, determinação do volume, linhas e perfis para trabalhos ser executado. Levantamentos geológicos e florestais, levantamento de florestas, né? Inventário florestal, preparação de mapas geológicos, levantamento fotogramétricos, a gente já viu isso, né, nas aulas anteriores. Sensoramento remoto, né, levantamento de área através de imagens de satélite. E levantamentos as-built, como construído. É um projeto de construção normal que são sujeitos a inúmeras mudanças no plano original devido a tantas mudanças no projeto quanto aos planos, aos problemas, né, encontrados em campo, tais como tubulações e conduções enterrados, condições inesperadas de fundações e outras situações. Como consequência, o levantamento ASBUT torna-se um documento muito importante que deve ser preparado para reparo e expansões de modificações futuras. Por exemplo, apenas imagine como é importante conhecer a localização prévia das linhas de águas e esgoto. Então a gente pode fazer esse levantamento, que são levantamentos que podem estar sendo alterados ao longo do tempo. É muito realizado após o término do projeto de construção para fornecer as posições exatas das dimensões e feições de projetos com elas foram realizadas construídas, onde foi construídos dutos de esgoto, de encanamento de água, né, para posteriormente aí estar sendo tendo algum tipo de reparo ou construção posteriormente. Levantamento de controle, né? É um levantamento de referência ao controle particular. É estabelecido certas quantidades de pontos cujo as posições horizontais e verticais são rigorosamente determinadas. Os pontos são estabelecidos para que os trabalhos possam ser convenientemente orientados e referenciados a eles. O levantamento de controles é aquele primeiro levantamento, né, de controles horizontais e verticais que formam uma rede sobre a área levantada. Para projetos particulares, e controle horizontal é provavelmente ligado aos limites da propriedade, linhas e eixos de estradas e outras horizontais. Isso é para quê, gente? É para a gente de fato ter as referências é, e, consequentemente, ter mais habilidade e discernimento que serão exigidos por profissionais que vocês vão ser formados como topógrafos. São pontos que a gente vai ter como referência para corrigir outros pontos, né? Se tiver alguma coisa errada no levantamento feito posterior, a gente consegue de fato saber se está certo ou errado quando a gente faz fechamento de polígono. Então, o levantamento de controle é um dos levantamentos mais importantes no uso de equipamentos topográficos modernos, para a gente saber se a gente está trabalhando com, está cometendo erro ou não. E esses equipamentos, né, começou em 1960 o surgimento de medidores eletrônicos à distância. Depois a gente teve medições de angulares, mais à distância, medidores à distância. Depois a gente conseguiu a estação total com armazenamento. Em 1990, a estação total com robótica, né, com rastreio automação, automático, comunicação por rádio ao coletor de dados, né, a partir de novos alvos refletidos no prismas e o escaneamento automático.
levando em consideração ressalte, em 1990 tem 20, ó, 31 anos que a gente consegue fazer praticamente todo o levantamento topográfico só com um equipamento. Mas não foi sempre assim. A gente teve os mais antigos, como os níveis, antigos transmissores e trenas, né? São equipamentos até hoje usados, né? Muitas vezes e dá para se fazer levantamentos topográficos e descrições bem tranquilamente. Esses equipamentos eles precisam de manutenção, né? É necessário ter as calibrações dos mesmos para evitar os erros, né? A importância da topografia nas ciências agrárias é uma melhor otimização do uso dessa superfície, bem como um levantamento topográfico bem feito em uma propriedade pode nos permitir a gente estar usando aí agricultura de precisão, bem, consequentemente aí no futuro máquinas que estarão sendo praticamente manuseadas por controle remoto ou à distância ou simplesmente com planejamento prévio, né, de execução dentro do seu sistema. A segurança, né, nunca olhe para o sol através de lunetas, ou menos seja usando filtros especiais, mas não tem necessidade, ninguém vai querer medir o sol. Estejam atentos aos perigos de insolação, então sempre usar protetor solar, chapéu, né, usar luvas quando for trabalhar na vegetação espinhosa e ao cortar arbusto ou preparar piquetes, atenção com objeto cortante para não vir a se machucar. Não usar trenas de metal próximo a linhas elétricas, né? Um dos tipos de trenas que é o material de trena são de metais, principalmente as trenas maiores, ainda é existente, em alguns lugares se usa, então jamais utilizar próximo a lugares que tenha rede elétrica para evitar né, uma transmissão aí, um choque. Não lançar balizas à distância, né? Nunca sei se vocês conhecem a baliza, mas na próxima aula a gente vai mostrar os equipamentos de aula de topografia. Então parece muito aqueles dados que são jogados na Olimpíadas. Tem alguns alunos na época do técnico que ficavam brincando muito de jogar um no outro, não pode. Ponte agudo machuca, né? Não subir em cerca com equipamento, a probabilidade de você cair e derrubar o mesmo, são equipamentos normalmente muito caros, né? Então é bom evitar fazer isso aí. Então, e sempre obedecer às leis locais, né? Principalmente quando você fazer levantamento aéreo com drone. A respeito de seguro de responsabilidade civil, bem, tem seguros, né, específicos para isso, tanto para banco como para projeto. Muitas vezes, para fazer o projeto, ver se necessário o topógrafo garantir o seu trabalho de levantamento, senão ele paga-se uma multa, né? Se fizer um levantamento errado, o prédio pode ficar torto e aí danificar toda a estrutura ao longo prazo. E a oportunidade de emprego, né, tem diversas aí. Aqui foi em 2020, ano passado, quando eu fiz o último levantamento, né, de possibilidades de emprego aí que tinha disponível, inclusive para Tomé Sul. Então, pessoal, agora em definitivo, até a próxima aula. Deixo aí a mensagem para o sextou de vocês, né, que é hoje. Sexta-feira vocês não têm aula. É um amor pobre aquele que não se pode medir. Na verdade, é aquele que se pode medir. Então, todo amor que se pode medir, ele é pobre. Para as demais áreas da nossa engenharia, a gente deve medir e de melhor maneira possível. Tranquilo? Próxima aula, unidade de medidas e unidades agrárias. Nos vemos na próxima aula.